Amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês, falando da sexta rodada do Brasileirão 2025, falando do jogo entre Cruzeiro e Vasco, Cruzeiro 1-0 contra a equipe Cruz Maltina, o gol marcado pelo Christian do segundo tempo e a demissão do treinador Fábio Carille, né, que foi demitido no clube do Vasco da Gama. O time do Cruzeiro venceu, entra no G4 do Campeonato Brasileiro e o time do Vasco da Gama, né, que tá aí nessa situação meio complicada na classificação do Campeonato Brasileiro. O time do Cruzeiro entra no G4, a equipe é o quarto colocado com 10 pontos ganhos do Cruzeiro, a equipe cruzeirense é o quarto colocado com 10 pontos, repetindo para vocês, e o time do Vasco da Gama é o 11º com 7 pontos e que não atuou bem nesse jogo contra a equipe do Cruzeiro. E nós vamos falar aqui muito sobre a situação também no estádio Parque do Sabiá. O Mineirão estava reservado por um show, né, que estava sendo realizado, e aí foi para o Parque do Sabiá. É exatamente isso. E o autor do gol foi do Christian para a equipe do Cruzeiro. E aí o Vasco parou em grandes defesas do goleiro Cássio. Tá bom, pessoal? Vamos falar aqui desse resumo desse jogo, mas antes disso, pessoal, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando seu like, seu joinha e ativando o sininho das notificações para você receber os vídeos em tempo real, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do nosso Conversa de Torcedor. Não esquecendo o Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, 18 horas, e também às 11 da manhã de todo sábado, o nosso programa ao vivo na rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, acompanhando pelo site radioNSC.com, repito, radioNSC.com, pela Rádiosnet, também acompanha pelo YouTube do Conversas Torcedor e também pelas nossas redes sociais, no Facebook e também no Instagram, tá bom? Com muita informação, falando sobre a seleção brasileira, falando muita coisa também do esporte em geral, do nosso futebol do Rio de Janeiro, e, enfim, tudo para você ficar muito bem informado, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia de sempre. Então, vamos falar aqui do jogo entre Cruzeiro e Vasco, em que teve aí a situação do time do Vasco, a demissão do treinador Fábio Carille, né, que também culminou essa decisão. E principalmente aí, pessoal, que a gente vai falar aqui desse jogo, vamos falar aqui do primeiro tempo de partida, para a gente falar aqui, em que o Cruzeiro começou com mais posse de bola, né? Com mais posse de bola e presença no ataque, diga-se de passagem, né? O Caio Jorge e Matheus Pereira finalizaram com perigo nessa partida, no primeiro tempo, mas para fora, e apesar da dificuldade inicial, o Vasco teve duas grandes chances, primeiro com o Coutinho, né, de cabeça, exigindo uma boa intervenção do goleiro Cássio, e a segunda, né, o goleiro voltou a salvar no chute do Paulo Henrique, e no rebote a defesa, melhor dizendo, bloqueou a finalização de Nuno Moreira. E o Cruzeiro chegou a balançar as redes com o Christian, mas foi marcado impedimento de Caio Jorge na jogada. Então, a equipe do time do Vasco da Gama também, né? Tem o Léo Jardim, né? Que pegou firme no chute do Matheus Pereira, né? No arremate mais perigoso, né? Inclusive na equipe do time do Cruzeiro. E ainda a equipe cruzeirense voltou a ter mais presença ofensiva, né? E que principalmente aconteceu, né? E que o que eu falei aqui do chute perigoso do jogador Matheus Pereira, né? No arremate do jogador camisa 10 do Cruzeiro, e Léo Jardim pegou firme. Porém, foi o Cássio, né, que mais uma vez foi decisivo e com outra grande defesa importante agora no chute do Hugo Moura dentro da área. E na segunda etapa, o time do Cruzeiro seguiu com mais presença no campo de ataque e assustou em chute do Lucas Silva e tentou alguns cruzamentos, é claro, e marcou o gol aos 18 da segunda etapa, né, após a arrancada de Wanderson, e ele invadiu a área e cruzou para o Christian, né, mandar para o fundo das redes, fazendo 1-0. E o Vasco da Gama lutou pela igualdade, parou em Cássio, o goleiro fez outra grande defesa, dessa vez na finalização do Vitor Luiz, né? E a equipe do time do Vasco da Gama tentando fazer alguma coisa, mas só que o Cássio, né, foi destaque nessa partida, né? Diga-se de passagem, foi o destaque nessa partida e acabou aí é, tendo a situação da demissão do técnico Fábio Carille, né, que depois de mais uma derrota, a decisão foi comunicada pelo presidente Pedrinho na coletiva,
depois dessa partida, na sala de imprensa do Parque do Sabiá, em Uberlândia. O Vasco terá o comando do Felipe Maestro já nesse jogo aí contra o Operário na Copa do Brasil, lá no Paraná, às 4 horas da tarde de quarta-feira, na Copa do Brasil, fora de casa. E o outro jogo também, que vai ser fora de casa, mas no mando de campo, é do time do Vasco, lá no Mané Garrincha, Brasília, no domingo, no jogo contra o Palmeiras, também nesse mesmo horário, mas só que no Campeonato Brasileiro. Desse domingo, 4 horas da tarde, entre Vasco e Palmeiras, nesse domingo. E o Cruzeiro vai encarar contra o Vila Nova na Copa do Brasil, também nessa quinta-feira, às 9h30, no Mineirão. E também temos aí nesse domingo, Cruzeiro e Flamengo, 18h30, tá bom? E também tem aí no lado do time do Cruzeiro, lógico, né? A emoção do Cássio, que foi o destaque da partida, né? E desabafando sobre as críticas, né? E também com a situação do Vasco, que completou 4 jogos seguidos sem vencer nesta temporada, 2 empates contra o Lanús e contra o Flamengo, e além de uma derrota para o Ceará pelo Campeonato Nacional. E também com a situação do Dudu, né? Que a pergunta foi essa pergunta foi feita por um torcedor ao dono do Cruzeiro, do dono da SAF, né, do Cruzeiro, o Pedro Lorenzo, no Parque do Sabiá. A resposta foi um gesto indicando a saída do atacante, né? E foi retirado da delegação do Cruzeiro, né, após as declarações polêmicas sobre a condição de reserva na equipe, e principalmente aí que o Leonardo Jardim, da equipe do Cruzeiro, né, o técnico cruzeirense, está mudando aí essa situação aí, mudando, tentando fazer o jeito dele no Cruzeiro e pelo menos aí dando certo nessa situação aí de jogadores aí que possam ter uma intensidade maior dentro de campo da equipe do Cruzeiro. E o Vasco, né, que já nesta quinta-feira, já contra a equipe do Operário na Copa do Brasil, vai ser comandada pelo Felipe Maestro. Tá certo, pessoal? Felipe Maestro vai comandar a equipe do Vasco já nesse jogo na Copa do Brasil contra o Operário. Certo, pessoal? Muito obrigado pela companhia e mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês, meus amigos e minhas amigas. Se inscrevam no canal do YouTube, compartilhem nossos vídeos. É claro, deixando aquele like, o seu joinha, ativando o sininho das notificações, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e acompanha para as redes sociais do Conversa de Torcedor. Não esquecendo o Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas, 18 horas, no canal do YouTube do Conversa de Torcedor e também às 11 da manhã de todo sábado, o nosso programa ao vivo na Rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, com a nossa transmissão ao vivo pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radioNSC.com, pela Radionet, acompanhando tudo sobre o futebol carioca, do esporte e ainda sobre a seleção brasileira, é claro, com muita informação e opinião para vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos pela companhia, fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera, e até lá. Tchau, tchau.